Boa noite. Ele é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, procurador do Estado da Bahia, professor de Direito e encabeça uma campanha que pede as eleições diretas para a presidência da OAB. O meu convidado desta noite é o advogado Luiz Viana Queiroz. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Gabriela. Um prazer estar aqui. Qual é a maior resistência que a gente tem hoje no país a ter eleições diretas para a presidência da Ordem? Na verdade, eu não vejo reação do país. Eu vejo reação de alguns advogados que estão na cúpula da Ordem dos Advogados, que, portanto, pensam que é um risco muito grande mudar a forma da nossa eleição. Eu penso o contrário. Eu acho que vale a pena correr esse risco porque nós vamos ter muitos ganhos. Quer dizer, no fundo é uma discussão de poder. No fundo é uma discussão política, é uma discussão de poder. A Ordem dos Advogados do Brasil é estruturada por uma lei. Então, na verdade, é o Congresso Nacional que definiu a forma da nossa eleição. Eu estou propondo que o Conselho Federal da OAB sugira ao Congresso uma mudança, deixando de ser eleição indireta e passando para ser eleição direta. Bahia e Minas Gerais que estão encabeçando essa campanha. Como é que tem sido a adesão de outras partes do país? Bom, em todos os lugares que nós chegamos, levando a bandeira, os advogados e advogadas se têm mostrado favoráveis. Eu não tenho encontrado resistências entre os advogados e advogadas. Tenho encontrado resistência daqueles que estão na estrutura de poder. Então, a divulgação pelo país está sendo muito boa. Eu estou muito satisfeito. Ok, conselheiro, a gente vai ouvir agora a pergunta do jornalista Uziel Bueno. Boa noite, doutor Luiz Viana. Em meio a tantas críticas que o senhor faz às eleições indiretas na OAB, então, na opinião do senhor, a quem interessa manter esse tipo de eleição na Ordem dos Advogados do Brasil? Zé, interessa basicamente aos conservadores, às pessoas que, mesmo sendo democratas, têm medo da mudança. Eu não tenho medo da mudança. Eu acho que se a gente mudar para uma eleição direta, nós vamos ter muitos ganhos. Nós vamos chamar os advogados para discutir plataformas, programas, princípios. Isso será muito positivo para a OAB. Agora, a gente percebe que a OAB esteve engajada em grandes campanhas do país, por exemplo, a própria Diretas Já. Como é que isso é discutido dentro da Ordem, já que me parece pelo menos um contrassenso? Gabriela, eu tenho plena convicção de que isso é uma contradição política. A OAB é uma das mais importantes instituições da sociedade civil brasileira. Esteve à frente, como você falou, de campanhas como as Diretas Já, e por isso mesmo o nome do nosso movimento é Quero Votar Diretas Já na OAB. E, portanto, a OAB não pode ter uma posição política para o Brasil, entendendo que nós temos que ter eleições diretas em todos os cargos públicos e mandatos do Brasil, e achar que na OAB tem que ser diferente. Isso é uma contradição, eu tenho mostrado isso a meus colegas conselheiros federais. Alguns já perceberam essa contradição e estão apoiando o movimento, outros ainda estão receosos do risco, estão receosos dessa mudança. Hoje a eleição é indireta feita por um colegiado. Como é que é feita a escolha dos membros desse colegiado? Gabriela, isso é muito importante que você me permita esclarecer. A Ordem dos Advogados é uma entidade federativa. Ela é uma única OAB, mas em cada estado do Brasil tem uma OAB. Então, eu, por exemplo, sou conselheiro federal da OAB da Bahia. As eleições estaduais, que acontecem na segunda quinzena de novembro, elas são diretas. E nós elegemos diretamente todos os representantes da Ordem no estado. Nessa eleição estadual, são eleitos 3 conselheiros federais. Portanto, nós temos 81 conselheiros federais no Brasil. São esses 81 conselheiros federais que elegem o presidente nacional. Por isso é indireto. E essa eleição é indireta por voto de maioria? Como é que ela funciona? Qual é a mecânica dela? Voto de maioria. Cada bancada estadual tem 3 conselheiros federais que votam e aquele que tiver mais voto é eleito maioria simples. Na verdade, como esse é um processo de concentração de poder, as 3 últimas eleições não teve disputa. Então, não houve necessidade de discutir maioria qualificada ou maioria simples. Os 3 últimos presidentes foram candidatos únicos. Uma das coisas que eu acho que a eleição direta pode permitir é exatamente que surjam outros candidatos, não porque os candidatos são ruins ou são bons, mas porque na medida em que você faz um processo democrático, você amplia a discussão e amplia a transparência. Na verdade, a chave de qualquer processo democrático é a legitimidade democrática. E você alcança a legitimidade democrática apresentando sua plataforma, suas propostas, para conseguir apoio da maioria, e você alcança a legitimidade democrática pela sua atuação posterior. Agora, qual o peso da OAB para a sociedade? Porque isso interessa diretamente aos advogados que estão filiados à Ordem, mas e dentro do contexto da sociedade? Por que a sociedade seria beneficiada com uma eleição direta para a Ordem? A grande questão, Gabriela, a Ordem tem uma forma de ser diferenciada. Nós não somos um sindicato.
nós somos, ao mesmo tempo, uma corporação, ou seja, defendemos os interesses dos advogados, por exemplo, as prerrogativas, e, ao mesmo tempo, nós somos uma instituição pública. E nós defendemos não apenas os advogados, nós defendemos a advocacia. E defender a advocacia significa defender a cidadania. Essa é a grande questão que diferencia a OAB do Brasil de outras entidades corporativas de advogados no mundo. Então, uma eleição direta para presidente da OAB interessa à cidadania, porque a Ordem é uma instituição voltada para a proteção do Estado Democrático de Direito. E o seu presidente, penso eu, deve estar sintonizado não apenas com aquilo que pensam advogados e advogadas, mas aquilo que pensa a sociedade civil. Conselheiro, a gente faz um breve intervalo e volta já com a entrevista coletiva. Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado desta noite é o conselheiro federal da OAB, Luiz Viana Queiroz. Bom, conselheiro, a gente falava da ordem de uma maneira geral e esta semana agora o Supremo Tribunal Federal vai votar a constitucionalidade do exame da ordem. Esse assunto gera muita polêmica no país. Qual a sua opinião? O exame deve continuar ou não? Esse é um assunto realmente muito importante, Gabriela, não só para a OAB, mas para os advogados e, sobretudo, para aqueles que querem ser advogados e não passaram no exame de ordem. Esse é um tema polêmico e acho que merece uma reflexão sem grandes emoções, apesar de ser difícil de você que está querendo ser advogado discutir isso de forma não apaixonada. É como eu pretendo enfrentar essa questão, sem grandes paixões. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o exame de ordem é uma questão legal. Não foi a OAB que instituiu o exame de ordem. Foi o Congresso Nacional, através da lei que é o Estatuto da OAB. Evidentemente, teve e tem apoio da OAB, mas é uma questão legal. O que o Supremo vai discutir, está discutindo e vai decidir a partir de quarta-feira que vem, é se essa lei é constitucional. Qual é a questão? Os temas jurídicos muitas vezes são complexos, mas esse é simples. A questão é a seguinte: a Constituição estabelece, ao mesmo tempo, a liberdade de trabalho, a liberdade profissional, e a lei da OAB estabelece o exame de ordem. Então, a questão é saber, aquele que se forma na faculdade tem direito a exercer a sua profissão de advogado ou a lei pode estabelecer um requisito que é o exame de ordem? Eu estou convencido de que a lei é constitucional. A Constituição, quando fala da liberdade de profissão, da liberdade de trabalho, fala nos termos da lei. Então, a lei pode estabelecer requisitos. Aquele que se forma não necessariamente é advogado. Aquele que se forma é bacharel em direito, o que dá a ele habilitação para enfrentar várias profissões. Por exemplo, alguém que é bacharel pode querer ser juiz, vai fazer concurso para ser juiz. Pode querer ser delegado, vai fazer concurso para ser delegado. Pode querer ser promotor, vai fazer concurso para ser promotor. Evidentemente que o advogado não é um empregado público. Então, os bacharéis em direito não precisam fazer concurso público para ser advogados, mas precisam passar num teste de qualificação mínima, porque esta profissão gera a possibilidade de prejuízo para muitas pessoas. Prejuízos no patrimônio, prejuízo na vida, prejuízo na liberdade. Então, o Estado considerou que era importante controlar esta profissão mais do que controla outras. Mas aí, seguindo esse raciocínio, médicos e engenheiros, por exemplo, que têm profissões diretamente ligadas à vida das pessoas, também não seria a mesma lógica? A mesma lógica, eu concordo plenamente. A questão é discutir quem está errado. Eu acho que não somos nós que estamos errados ao exigir um controle técnico maior dos advogados. Os médicos e os engenheiros precisam avançar para que tenha um controle maior. Essa semana houve um grande julgamento, está tendo, né, um grande julgamento acerca de médicos que tiraram órgãos de pessoas, mataram pessoas para tirar órgãos. É uma coisa inacreditável que isso possa acontecer. Eles sofrem controle disciplinar do seu conselho e sofrem controle legal, tanto que foram a júri. Mas eu acho que é possível também fazer um controle técnico prévio. Para ser médico não basta estar formado, é preciso estar qualificado.